Abril é o mês mais cruel, apresentado por Ciência na NASA. Nas linhas de abertura de Wasteland, T.S. Eliot escreveu: Abril é o mês mais cruel. Você pode concordar se mora no sudeste dos Estados Unidos. Em abril passado, uma explosão histórica de 202 tornados transformou grandes áreas daquela parte do país em uma área de desastre. O evento de 27 e 28 de abril de 2011 foi a tempestade convectiva mais custosa da história dos Estados Unidos, disse Kevin Knopp, professor de ciências atmosféricas na Universidade do Alabama, Huntsville. Não foi apenas caro em termos de danos materiais. 316 pessoas perderam suas vidas. Dos 202 tornados naquele dia, 62 devastaram o Alabama, onde Ken Knopp trabalha. 10 deles foram classificados como EIF 4 e 5 na escala Fujita aprimorada. 3 tornados abriram caminhos com mais de 193 quilômetros de extensão, e um grande número de tornados abriu faixas com mais de 1,6 quilômetro de largura. Knopp viu os resultados em primeira mão e os estuda desde então. Auxiliado por uma equipe de estudantes de pós-graduação e colegas, ele peneirou gigabytes de dados coletados pelos satélites da NASA e NOAA e sensores terrestres locais. Um ano depois, eles tiraram algumas conclusões interessantes. Uma descoberta foi a rapidez com que um F-5 girou perto da pequena cidade de Hackleburg, Alabama. A tempestade de Hackleburg se recompôs muito rapidamente, diz Knopp. Este tornado em particular se formou apenas 50 minutos após o surgimento da tempestade subjacente. Para efeito de comparação, o tempo médio para a formação de um tornado é de 2 horas. O tornado atingiu o norte do Alabama, com ventos de mais de 200 milhas por hora, matando 72 pessoas. A equipe de Knopp acredita que algo chamado limite térmico preparou o cenário para o nascimento deste assassino. O ar frio e úmido de um lado do limite formou uma base de nuvem baixa, como uma parede. Ele explica: o ar quente da tempestade atingiu a parede e subiu. As correntes ascendentes são um ingrediente essencial dos tornados. Neste caso, correntes ascendentes tão rápidas quanto 23 metros por segundo foram registradas. Eles também notaram que muitos dos tornados pareciam se aglomerar no espaço e no tempo. Knopp oferece o exemplo de Arab e Guntersville, comunidades vizinhas não muito longe do Marshall Space Flight Center da NASA. 16 tornados atingiram a área, 13 deles em um período de meia hora. A topografia local poderia ter atraído os tornados? Parece haver uma ligação entre o formato da paisagem e o caminho desses tornados. Por exemplo, muitas trilhas de danos começaram nas encostas descendentes das montanhas, onde os ventos são naturalmente rápidos. A equipe também encontrou sinais de tornados se movendo por vales onde os ventos eram canalizados como uma passagem coberta. Esta hipótese da topografia do tornado pode parecer óbvia, mas os pesquisadores nem sempre tiveram dados suficientes para testá-la. Isso não foi até abril de 2011. O membro da equipe, Tim Coleman, também da Universidade do Alabama, Huntsville, pesquisou caminhos de tornados por todo o sudeste, em busca de repetições, e os encontrou. Por exemplo, ao norte de Birmingham, ele encontrou uma trilha de danos causados por um tornado, cruzando uma estrada, a apenas 5 quilômetros de onde uma trilha anterior cruzava. Mais pesquisas são necessárias para ver se a topografia realmente desempenha um papel, adverte Coleman. Quanto mais pudermos aprender, mais precisos poderemos fazer alertas de tornado. Eles provavelmente obterão mais dados em um futuro próximo. Afinal, é abril. Para mais notícias sobre tempestades na Terra e além, visite science.nasa.gov.